Olá, segundo ano, tudo bem? Mais uma videoaula, né? Espero que estejam todos bem. E vamos seguir em frente, né? Terceiro bimestre. Vamos aprender mais um tipo de oração subordinada. Nós já aprendemos, né? Nós vimos as orações subordinadas. Aprendemos as orações subordinadas substantivas, né, que vão exercer a função sintática própria dos substantivos. Aprendemos as orações subordinadas adjetivas, exercem a função sintática própria dos adjetivos, né, vai exercer a função sintática de aposto. E vamos agora aprender as orações subordinadas adverbiais que vão exercer a função sintática dos adjuntos adverbiais. Como é que funciona uma adjunta adverbial? O adjunto adverbial é a palavra que vai modificar nos termos da oração um verbo, um adjetivo, ou um outro, ou um advérbio, né? Ou um advérbio. O adjunto adverbial modifica um verbo, um adjetivo ou um advérbio, né? E o que é modificar? Modificar é acrescentar uma ideia, né? Acrescentar uma ideia ao verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Por exemplo, se eu falar ele fala, por exemplo, ele fala. Tem o pronome ele e tem a palavra, o verbo falar, fala. Beleza. Vou acrescentar uma ideia a este verbo, então vou estar acrescentando um adjunto adverbial. Ele fala mal. Mal é o modo que ele fala, então estou acrescentando uma ideia de modo, né? O modo que ele fala. Então modificar é isso, acrescentar uma ideia. Então eu tenho um adjunto adverbial modificando um verbo. Mas eu posso também modificar a palavra mal, né? Também posso. Mal, no caso, a classe gramatical é um advérbio. Função sintática dele é adjunto adverbial. Se eu acrescentar a palavra muito, ele fala mal, certo? Quando eu acrescento muito, ele fala muito mal. Muito está modificando a palavra mal, que é um advérbio. Estou colocando uma intensidade, né? Para indicar que ele não fala mal, ele fala muito mal. Então, eu modifico o advérbio, colocando um advérbio de intensidade, muito. Lembra da definição? Palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Nesse caso, o primeiro exemplo modificando o verbo e este agora modificando um advérbio, ok? Então, mas o que nos interessa é as orações subordinadas adverbiais que vão exercer essa função também sintática, né, de adjunto adverbial em relação à oração principal, ou seja, vai modificar o verbo da oração principal. Então, como é que se dá, né? Vamos à definição aqui. Desempenha a função de adjunto adverbial em relação à oração principal, são iniciadas por conjunções subordinativas adverbiais, né? A oração substantiva, subordinada substantiva, vão ser iniciadas pelas conjunções integrantes, pronomes interrogativos. As orações subordinadas adjetivas são iniciadas pelos pronomes relativos. E agora as orações subordinadas adverbiais vão ser iniciadas pelas conjunções subordinativas adverbiais, ok? Agora vamos ver quais são as orações subordinadas adverbiais. Então vamos lá. As orações subordinadas adverbiais podem ser
podem ser. Letra A, coloquei lá causais funcionam como adjunto adverbial de causa, ou seja, vai colocar uma ideia de causa em relação ao principal. Principais conjunções, pois, porque, como, uma vez que e já que. Veja, Maria foi aprovada porque Maria foi aprovada. Cadê Maria? Aqui embaixo. Aqui. Maria foi aprovada porque estudou, né? Então, qual foi a causa de Maria ser aprovada? Porque estudou. Maria foi reprovada porque não estudou. Qual seria a causa? Porque não estudou. Certo? Então, temos aí uma oração subordinada adverbial causal, né? Letra B, condicionais. As condicionais indicam a condição, vai colocar uma ideia de condição em relação à oração principal. Principais conjunções, sem que, se e caso. Por exemplo, se não chover, irei à praia. Irei à praia é a oração principal. A oração subordinada é que é iniciada pela conjunção adverbial, né? Está aqui, se não chover. Ah, então se não chover está dando ideia de uma condição em relação ao verbo da principal, né? Em relação à principal, irei à praia com uma condição, se não chover. Portanto, se não chover, eu vou classificá-la como condicional. Comparativo estabelece uma comparação em relação à oração principal. Principais conjunções como que, ou, do que e quanto. Meu carro é tão rápido quanto o seu. Olha a comparação. Meu carro é tão rápido quanto o seu. Ah, mas cadê a segunda oração? Primeira oração, meu carro é. Primeira oração. Tão rápido quanto o seu carro é. Fica subentendido o verbo ser na segunda oração, né? Nas comparativas pode acontecer isso. O verbo vir subentendido. Portanto, aqui são duas orações, né? Comparativa, está dando a ideia de comparação, né? Em relação à rapidez dos carros. Conformativa indica uma conformidade, né? Principais conjunção, como, conforme. Então, como igual a conforme, conformativa. Se vier conforme, diretão, conformativa, né? Segundo, também conseguimos substituir por conforme. Então, dá a ideia de conformidade, né? De um acordo. Por exemplo, faremos como combinamos. Faremos conforme combinamos. Então, como combinamos, oração subordinada, adverbial, conformativa. Concessiva são as que expressam ideias contrárias da oração principal, né? Parecida com as adversativas nas ordenadas, né? Ideia contrária. Principais conjunções, embora, mesmo que, ainda que. Exemplo, ainda que explicasse, não seria entendido. Ó, olha a ideia contrária. Se ele explicou, o que deveria acontecer? Ser entendido. Mas ele está dizendo que ainda que explicasse, ou seja, mesmo explicando, ainda que, mesmo que, né, são as principais conjunções, mesmo que explicasse, ainda que explicasse, não seria entendido. Então, é uma ideia contrária à primeira ação, por isso ela é concessiva. Consecutiva indica uma ideia de consequência, principais conjunções, é o que, né, precedida de que? Tão que, tal que, tanto que, tamanho que, né? Aí temos um exemplo, falou tanto que, olha o tanto que ficou rouca. Falou tanto, primeira oração, que ficou rouca, é a consequência de ter falado tanto. Então, consecutiva que ficou rouca. Ok? Finais dão uma ideia de finalidade, de fim, equivale a uma adjunta adverbial de fim, né? Fim, finalidade.
Principais conjunções, a fim de que... Tá faltando o E aqui. A fim de que... E para que? Abrir uma loja para que consertasse bicicleta, ou seja, com a finalidade de consertar bicicletas. Então, para que consertasse bicicletas, é oração subordinada adverbial final. Proporcional estabelece uma relação de proporção em relação à oração principal. Veja as principais conjunções. A proporção que, a medida que, quanto mais que, quanto mais, né? Que. Então vamos ao exemplo. Quanto mais treina, melhor fica, né? Quanto mais trabalha, mais cansado fica. Quanto mais, quanto mais que, quanto mais, no caso ali, melhor, né? Então, da ideia de proporção. Temporal e última funciona como adjunta adverbial de tempo em relação à oração principal. Principais conjunções, quando, logo que, depois que, antes que. Quando chegou, todos aplaudiram. Quando é conjunção adverbial. Então, quem é a oração principal? Todos aplaudiram. É aquela que não vem iniciada pela conjunção. Aí eu faço a pergunta na principal. Todos aplaudiram quando? Quando eu falo isso da ideia de tempo. Quando chegou. Então, quando chegou da ideia de tempo em relação à principal, quando chegou é uma oração subordinada adverbial temporal. Ou seja, coloca uma ideia de tempo em relação à principal. Ok? Então, fica por aqui hoje, né, a nossa videoaula. E eu deixei aqui alguns exercícios para que vocês façam, né? E na aula... Na nossa aula de sala de dúvidas, nós vamos corrigir e tiramos as dúvidas, né? Você já anote, né? Se você teve dificuldade, nós vamos tirar, né? No caso, eu vou tirar a sua dúvida, ok? Então tá lá, classifica as orações subordinadas adverbiais. Letra A, sem que haja esforço, nada será possível. Letra B, irei à praia se não chover. Letra C, como ia chover, não saímos. Letra D, ela grita mais que um papagaio. Letra E, quanto mais se esforça, mais habilidade absorve. Letra F, quando chegarem, sairemos. Letra G, correu tanto que ficou ofegante. E letra H, mesmo não gostando da companhia, permaneceu na mesa. E a letra I, última, agiu conforme mandaram. Ok? Então aqui vão alguns exercícios para fixar, né, a aula de hoje, né? A videoaula, ok? Então, segundo ano, um forte abraço em todos.